Aí tem que ligar o microfone. Aí tem que ligar o microfone. Deixa eu mostrar um pouco. Pessoal, vamos sentar. Ok? O sinal do pastor está passando? Tá? No caso é o CD que está tocando agora, né? Não está tocando música aí, Michel? Nada. Não, daqui a pouco vai aparecer. Ok. Dá uma demora uns 15, 20 segundos, né? Ah. Gostou? Tá? Ok? Tá jogo? Pegou pronto aí, eu dando na dela. Peraí, pastor, esse trabalho. Tá ligado no microfone? Tá. Peraí, não tá passando. Parece que tá. Alô? Aí. Tá ok? Tá ok. Tá, deixa eu passar mais aqui um negócio, fica mais aqui. Amados, bom, já faz uma semana que a gente não faz, né? Duas? Não, vai fazer. Aí, uma semana para fazer, né? Amém? Então vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que esteja abençoando e nos dando graça, que a gente possa estar aprendendo um pouco mais. Amém? Amém. Pai Santo e amado, nós agradecemos a Ti, meu Deus, por este momento, ó Pai. Podemos, meu Deus, dar um pouco mais da Tua palavra, Pai. Peço a Ti, meu Deus, ministre nossa vida, Pai. Ministre nosso coração, meu Deus. Nos capacita, Pai, a entendermos, Pai, compreendermos a Tua palavra, Pai. Mas não só compreendermos, meu Deus, a vivermos, meu Deus, ela fazer parte da nossa vida, Pai, de modo que nós venhamos, meu Deus, no nosso falar, no nosso agir, meu Deus, em tudo aquilo que fizermos, ó Pai, estar expressando, meu Deus, o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Te pedimos a bênção de tudo, para aqueles que aqui estão, aqui que não, Pai, nos dá graça, meu Deus, para aprendermos a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, agradecidos, Pai. Amém. 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 Amém? Irmãos, bom, faltou um pedacinho aqui no final. Paz. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou só dar uma relembradinha, né? Porque já passou uma semana, né? E eu tive bastante coisa, não vou estar lendo tudo, é lógico, mas eu vou estar dando uma relembrada rápida sobre alguns pontos, né? Então nós temos aqui, no comecinho nós vimos os títulos do livro, né, que tem a ver, não é especificamente com uma tribo em si de Levi, mas é o nome de Levítico, porque vai falar sobre as leis, sobre o sacerdócio, que está relacionado, né? O sacerdócio faz parte da tribo de Levi, né? Pertence à tribo de Levi. Né? Nós vimos também a relação desse livro com Êxodo, com Números, ele é como se fosse ali uma ligação entre os dois. Nós vimos que o propósito de aplicação era que Israel fosse uma nação santa, separada para ser um povo de Deus especial, mediador da graça de Deus. Nós vimos a importância de Levítico no entendimento de outros livros da Bíblia, dos sacrifícios, dos costumes, que Levítico vai tratar também da santidade de Deus e da santidade que Deus espera que o povo dele tenha, não é verdade? É em Levítico que nós vemos aparecer também o preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? O livro também prepara a mente humana para nós entendermos um pouco melhor as verdades do Novo Testamento. Né? Todos os sacrifícios têm uma relação com a obra de Cristo. Né? Algumas ideias relacionadas ao sacrifício nós vimos: substituição, né? O animal ele tomava o lugar do pecador, consagração. Também vimos que não era qualquer tipo de animal que poderia ser oferecido, né? Havia determinados tipos de animais que Deus tinha dito que serviriam para sacrifício, e tinha uma razão para isso, né? Eles tipificavam alguma característica que nós encontramos em Jesus Cristo. Né? E aí a gente ficou de ver, acho que esse foi esse finalzinho, né? Que os tipos de ofertas e as festas. Né? Bom, eu fiz aqui duas tabelas, tá? É lógico que elas são resumidinhas, tá? Isso aqui é para você
um pouco, e para a gente ter uma noção. É lógico que se você pegar algum outro material, o material que vai estar explicando cada uma. Tem pessoas que já fizeram esse trabalho, de pegou a Bíblia, foi ler, como é que era feita, cada coisa de comer o copo aqui, perdão, cada oferta, né? Tem pessoas que estudaram, né? E falaram, olha, era feita assim, assim, tinha isso, os detalhes. Mas isso aí realmente precisa de tempo, né? Para você pegar, e nem então eu vou dar uma geral, tá bom? Então nós temos ali os tipos de ofertas. Nós colocamos aqui, ó, holocaustos, oblação ou oferta de manjares, né? Oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, que é bem parecido esses dois tipos de ofertas aqui no final, tá? Tá aparecendo aí? Ok? Ok, né? Tá ligado? Vamos lá. Então, o holocausto. Bom, aqui na nossa tabelinha está dizendo os tipos de elementos. O que poderia ser usado no holocausto? Gado, carneiro, pombo, novilho, a rolinha, todos sem defeito. Sempre machos, tá? Animais machos, tá? E a espécie do animal. Por que tem essa variedade? Porque isso dependia da condição econômica da pessoa. É lógico. Vai lá, vai comprar um frango, vai comprar um boi. Você vê. É muito diferente. O valor é muito diferente. Então é lógico, se a pessoa tinha uma condição financeira maior e melhor, seria, imagina, o camarada ele é rico, tem condição de oferecer um novilho, ele vai lá oferecer uma rolinha para Deus. O que ele está expressando para Deus? Avareza, não é verdade? Ele não está dando valor. Então dependia da condição da pessoa. Quem tinha melhores condições tinha maior responsabilidade de fazer mais. Tinha que ofertar um animal mais valioso, tá? Tinha também a questão da classe social, se era um príncipe, se era um líder da comunidade, alguém de expressão, né? Mais abastado, ou se era uma pessoa mais pobre. Tudo isso tinha a ver também com o tipo de oferta que essa pessoa faria ali, tá? O significado do holocausto era uma oferta voluntária, tá? Significava propiciação pelo pecado, rendição, devoção e compromisso completo com Deus. Bom, com relação ao holocausto, eu vou estar comentando um pouquinho sobre cada um, tá? A gente leu aqui na tabelinha, tá? O holocausto, ele se destacava entre as ofertas, por quê? Diferente de algumas outras ofertas, o holocausto ele era totalmente consumido. Então, quando se oferecia um sacrifício holocausto, ele era queimado todo, não era só uma parte do sacrifício. Ele todo era queimado ali no fogo. Tá? Era considerado o mais perfeito dos sacrifícios. Tá? Porque ele era um sacrifício completo, não era um sacrifício onde uma parte do animal era queimada. Não, era o animal inteiro totalmente queimado. Embora ele tivesse um aspecto expiatório, o holocausto tem a ver com a expiação, com o perdão dos nossos pecados, ele também simbolizava a consagração do ofertante. A ideia era de uma consagração por completo, total, tá? A palavra holocausto tem aquela ideia de o que sobe, tá? Então quando era queimado, subia aquela fumaça do holocausto, e a Bíblia diz que aquilo subia com um cheiro suave as narinas de Deus. Não é que Deus se alimenta da comida, né, ou da fumaça. Não, a ideia não era isso. A ideia era que aquilo era algo que, quando era feito, agradava a Deus. É lógico, desde que fosse feito da maneira correta e com a motivação correta também. Porque se a pessoa fosse lá, fizesse um holocausto, mas no seu coração aquilo lá fosse apenas um ritual, é a mesma coisa a pessoa orar, mas ela não está nem aí, fazendo aquilo mecanicamente, é uma coisa que não tem valor. Mas quando era feito da maneira correta, né, com o coração ali, de uma maneira que agradava a Deus também, aquilo era recebido como algo agradável para Deus. Tá? Por quê? Vamos lá. A gente pode associar a ideia de holocausto com aquele texto de Romanos, capítulo 12. Lembra ali quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Do mesmo jeito que o holocausto era algo, quando subia a fumaça, era algo agradável às narinas de Deus, é lógico que não no sentido literal, né? Mas era algo que agradava a Deus, aquela
sacrifício, aquela atitude, também você se associa, né? A gente poderia associar a nossa entrega, porque o holocausto era um animal totalmente queimado, entregue ali. Então, quando a pessoa ela se sacrifica, não sacrificar aquele olha, meu Deus. Não, quando a pessoa entende que a vida dela pertence a Deus, e ela oferece isso a Deus, né? Oferecer com um sacrifício, com a disposição de uma entrega total a Deus, olha, Deus recebe. E a Bíblia fala que esse tipo de sacrifício, por isso que Paulo fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei a vossa vida como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cultuar a Deus não é cultuar a Deus de maneira, sei lá, mecânica, ou irracional, ou sem entendimento, ou sem saber o que você está fazendo. Não, eu estou cultuando a Deus, eu sei porque eu estou cultuando a Deus. Eu sei porque eu estou servindo a Deus, eu sei porque eu estou adorando, eu sei porque eu estou orando a Deus. E dependendo da maneira como nós fazemos, isso vai agradar a Deus ou não, até as nossas orações. A gente já tem que orar bem bonito. Aí a pessoa vai, ó, soberano, agora que Deus. Não estou falando que a pessoa não possa orar assim, tá? Estou aqui de maneira nenhuma, a intenção não é criticar o jeito que ninguém ora, porque quando a gente está orando, a gente tem que ficar preocupado com o que os outros estão pensando, do jeito que nós oramos. Mas Deus está vendo muito além da superfície. Ele não está vendo só aquilo que a gente pode olhar alguém e falar, nossa, olha como é que ora bonito. E de repente Deus vai, olha bonito, né? Se fosse verdade, né? Ia ser mais bonito ainda, né? Já pensou que terrível? Porque Deus está olhando um pouquinho mais além. Ele olha no nosso coração, ele sabe, né? Às vezes a gente, como Paulo fala, a gente não sabe nem orar como convém, né? Às vezes uma oração de criança, eu acho que eu gosto de oração de criança, gente. Porque criança, geralmente, é bem sincera na maneira de orar. Né? O adulto já começa a colocar máscara, né? Começa a querer fazer aquele tipo, quer criança falar bonito. A criança vai orar, olha qual é o alimento. Papai do céu, obrigado pelo arroz, pelo feijão. Pelo verdinho não, porque eu não gosto. Mas a criança não tem medo de falar. Não é verdade? Ela não faz por mal. Não estou falando que você vai falar, Deus, obrigado por isso, mas por isso não. Mas você vê que a criança, ela, na sua sinceridade, ela fala de uma maneira que Deus acha que olha, é puro e sincero, não está com máscara, não está assim querendo me impressionar. E criança ela fala mesmo, obrigado por tudo, mas esse não, porque esse eu não falo. Não é engraçado? O adulto não, né? Ele já fica preocupado, fica cheio de medo, como se Deus não conhecesse e não soubesse que está no nosso coração. A gente olha, Deus ele vê a sinceridade daquilo que nós falamos e como nós oramos, dirigimos a Ele. E Ele espera que haja de nós uma entrega total. Eu estava lendo essa semana um livro, comecei outro, e um livro do pregador chamado Paul Washer, acho que alguém já viu. Ele falou assim, meu irmão, se você for 99,99% de Jesus na sua vida e 0,01%, não, você vai para o inferno. Eu falei, nossa! Você vai para o inferno, ou você é totalmente dele, ou você não é dele. Não tem esse negócio. Ser 100% na nossa vida cristã. Mas sabe, irmãos, Deus ele está olhando, quando a gente fala de uma entrega total, não é sermos perfeitos, porque se fosse isso, meu amado, não estaria todos envolvidos. Todos. Deus ele olha aquilo que está no nosso coração. Eu posso não ser, mas Deus sabe, isso que tem que ser importante. Ele deve olhar para nós, e como Paulo fala, olha, no meu coração, na prática, às vezes eu não consigo ser tudo aquilo que eu gostaria, fazer tudo aquilo que Deus gostaria, mas no meu coração é isso que eu desejo. Eu desejo, e Deus vê isso, mano. O desejo do seu coração, de você se oferecer ao Senhor, 100%. Por mais que a gente falhe, Ele está olhando muito além. Ele sabe se, mesmo falhando, se lá no fundo, não pode ser que nem a história do gerente de banco, né? Vamos falar uma aqui para descontrair, né? A pessoa chega lá no gerente de banco, eu sou gerente, eu queria conversar com o senhor. Não pode falar, não, mas eu queria que fosse lá no fundo do banco. Não, mas pode falar aqui mesmo, rapaz, está aqui. Não, mas eu quero conversar com o senhor lá no fundo. Mas por que não pode ser aqui? Eu estou com o meu notebook, todo o escritório aqui. Não, a gente foi falar assim que o senhor é um homem meio assim difícil, mas que no fundo, o senhor é uma boa pessoa. Mas não é sentido, lá no fundo.
falhar, mas Deus vai um pouco mais além. Ele sabe se, mesmo falhando, há um desejo no nosso coração de servi-lo, de amá-lo. Não existe homem perfeito, mulher perfeita, pastor perfeito. Não existe, meu irmão. Às vezes até quando você está envolvido com as coisas de Deus, às vezes dá até um medo de você falhar, mas a gente vai falhar. Agora, por mais que nós falhemos, o que a gente tem que fazer? Orar, Senhor, me ajuda. Eu, como pastor, eu falo, Deus, me ajuda. Eu sei que eu não sou perfeito, sei que eu não vou agradar todo mundo, mas me ajuda, mesmo sendo perfeito, a poder ser bênção na vida dos outros. Poder ser bênção, poder fazer algo para o Senhor, poder te servir. Me ajuda, me capacita. Então nós vamos aqui no holocausto, ele vai também ter essa ideia de uma consagração total. O holocausto, amado, ele era feito todas as manhãs e tardes. Todos os dias eram queimados animais oferecidos ao Senhor. Qual que é a ideia de se oferecer de manhã e de tarde o holocausto? A ideia é de que a consagração é algo que é diário. Todo dia nós temos que renovar. Todo dia nós temos que reconhecer. Se nós bobearmos, às vezes a gente pode passar um dia, às vezes nem ter pensado nas coisas de Deus. Nem ter parado para pensar, nossa, o que será que Deus espera de mim? E se Deus esperar de mim algo que eu não quero? E aí? Aí vai entrar aquela questão. Eu entreguei a minha vida a Deus, ela é dele ou ela não é dele? E se ela for dele? Na quarta-feira eu estava falando aqui com o pessoal sobre Jonas, né? E tem muita gente que é tipo Jonas. É lógico que dá para a gente entender todo o contexto, né? Que Deus quer uma coisa, mas de repente a pessoa não está muito afim, né? Mas será que dá para nós fugirmos? Será que vai ser bênção nós fugirmos daquilo que Deus espera que nós sejamos, passamos na nossa vida? Difícil, né? Se a gente pudesse escolher, meu amado, aí é que está. Se você pudesse escolher na sua vida, viver a vida da maneira como você planejou e sonhou, ou submeter sua vida e falar, Deus, eu tenho os meus planos, mas eu estou disposto a aceitar os seus planos. E aí, meu amado, não é uma coisa difícil? É uma coisa muito difícil, por quê? Porque vai envolver renúncia, consagração total. Não pode ser parcial, não pode ser uma parte do sacrifício, é total. É que entender, Deus, olha, esse seria o caminho que eu ia tomar, mas mesmo que seja algo que eu não desejo, ou que eu não queira, Senhor, se é o que o Senhor quer, então me ajuda. E Deus coloca, eu creio que Deus coloca tanto querer quanto efetuar. E se a gente tiver sinceridade, Ele muda o coração. Ele capacita a gente a se consagrar, a se entregar, a servir, a buscar. Era feito todas as manhãs o sacrifício, tá? É interessante que o holocausto, ele também poderia ser feito, no caso daquele que era feito no tabernáculo, né? Toda manhã era feito para o sacerdote. Mas a pessoa que levava um animal para ser queimado no holocausto, ela poderia levar qualquer animal, né? Daqueles permitidos. Então, a pessoa não tem esse negócio, mas eu queria servir a Deus, mas olha, eu sou tão pobrezinha, eu sou assim tão humilde, né? Tem gente que acha que humildade, né? Eu não tenho condição, eu não tenho posse, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Quando Deus disse que poderia ser um novilho, uma ave, uma rolinha, e um animal assim desses que eram mais baratos, era para que ninguém tivesse a desculpa de dizer que não poderia oferecer algo a Deus, de que não poderia se consagrar ao Senhor. Todo mundo, meu amado, todo mundo pode. Deus não espera de nós aquilo que nós não temos como dar. Como que eu vou esperar da minha filha? Imagina, fala assim, vamos lá, filha, vamos ajudar o pai a carregar a geladeira lá. O pai, não tem como eu esperar que ela me ajude a carregar uma geladeira, que primeiro ela não consegue nem levantar. Não dá nem para ela mover, acho que nem empurrar direito, se empurrar no certo lugar. Porque ela é criança, não tem força para fazer isso. Deus não vai esperar de mim, de você, aquilo que é impossível fazer. Se Ele me pedir algo que não é possível, Ele vai capacitar ou Ele vai fazer, né? Mas não você, de você, o que é possível, Deus espera. O que é possível eu faço. E aquilo que está além daquilo que eu posso fazer, é Deus quem faz. Mas quando Deus aqui permite que seja sacrificado até animais de um custo menor, é para que até o pobre, até aquele que talvez fosse o menor, o mais humilde ali em Israel, ele pudesse oferecer algo a Deus. Aí nós vemos que ninguém tem desculpa de dizer que não pode fazer nada ao Senhor. Se
consagrar, não é verdade? Outro tipo de sacrifício que nós tínhamos aqui, a oferta, era a oblação, ou oferta de manjares, de alimentos, tá? Sem ser animais, outros tipos de alimentos, tá? A ideia, o holocausto tinha a ideia daquilo que sobe, né? A palavra holocausto é o que sobe, ou seja, aquela fumaça que subia como algo agradável ao Senhor, simbolizando total consagração daquele animal. A palavra oblação tem a ideia de aproximação, aquilo que aproxima, tá? Como é que era essa oferta? Tem aqui, eu coloquei aqui, ó, o nome, se os irmãos verem embaixo, eu coloquei um endereço, né? Levítico, todos os Levíticos, né? Para dizer onde está relacionado esse tipo de oferta, tá? O tipo de material, de elementos que era oferecido na oblação, a gente colocou uma oferta de alimentos, tá? Era farinha, pão, grãos, né? Cereais, preparados com azeite e sal, e sempre sem fermento, não era levedado, ou incenso também, tá? Que era oferecido juntamente com ele, né? Então, quando essa oferta era oferecida, como é que ela era oferecida? Ela era voluntária e significava gratidão pelas primícias, tá? Então, o que significava, por exemplo, a oferta de manjares? Era uma oferta onde uma parte era queimada no altar, tá? E uma parte era comida pelo sacerdote, a não ser quando era o sacerdote que oferecia, tá? Quando era o próprio sacerdote que oferecia e queimava, aí era tudo. Mas quando era alguém que ofertava, parte era comida e parte era queimada, tá? Geralmente ela era oferecida com outros sacrifícios, com holocaustos e com sacrifícios de animais, tá? O significado da oblação era a consagração dos frutos, era o reconhecimento de que tudo aquilo que nós temos, o fruto do nosso trabalho, porque como é que você poderia levar uma farinha, né? Se fosse no Nordeste, essa é uma coisa muito preciosa, né? Meu avô sempre tinha farinha, cara. Aí, um bolo, grãos, cereais, isso aí, meu amado, é fruto de trabalho, não é verdade? De labor. Você trabalhou para plantar, para colher. Então isso significava que a consagração a Deus dos frutos do nosso trabalho, daquilo que Deus nos deu, tá? O ofertante, ele reconhecia que era Deus. Quando ele fazia essa oferta, ele estava reconhecendo que tudo aquilo que ele estava ofertando, aquele pão, aquele alimento, aquilo lá era provisão de Deus, que Deus tinha dado a ele, tá? Então era o reconhecimento que Deus era o provedor. E sempre quando ele ia levar uma oferta, ele tinha que levar o melhor do fruto, o melhor do grão, da farinha. Aqui a ideia também, amado, é que aquilo que nós fazemos para Deus, a gente tem que pedir: Deus, me ajuda a fazer algo de qualidade, de valor. Vocês lembram quando Davi ele quis sacrificar o Senhor? E ele foi lá e falar com um cidadão ali em Israel, e aí esse cidadão falou assim: não, rei, é o rei, né? Quem vai falar não pro rei, né? Não, pode pegar os animais, pode pegar a madeira, pode pegar tudo aí, sacrifica aí a Deus, não tem problema, pode usar. Davi: não, quanto custa? Eu quero pagar. Eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada, porque algo que não custa nada a gente não dá valor. Eu não quero oferecer a Deus aquilo que não me custou nada, isso não é oferta. É oferta? Aquele negócio: puxa, eu ganhei um negócio aqui, que bom, vou ofertar isso aqui, porque eu ganhei mesmo, né? Foi dado, né? Eu estou ofertando nada, só estou transferindo algo que eu ganhei. Agora é diferente quando eu, por exemplo, Davi quis ofertar ao Senhor, ele foi lá e quis pagar, ele quis comprar, porque eu quero oferecer a Deus algo que me custe, que me tenha, que tem valor para mim. Porque senão, que oferta é essa que eu estou dando para Deus? Uma oferta, uma adoração a Deus que não tem valor? Então é interessante que a oblação era esse reconhecimento, amado, de que tudo que nós temos é Deus quem nos dá. E a gente tem que oferecer o melhor ao Senhor. Também, como parte da oferta, da oblação, era tolhida pelo sacerdote. Lembra que a tribo de Levi, eles não tiveram herança no meio do povo de Deus, herança de terra. A herança deles
deles era o Senhor. Deus separou aquela tribo como uma tribo sacerdotal, para que eles pudessem realmente estar cuidando da questão espiritual de Israel. Então, vamos abrir aqui ó, em 1 Coríntios 9, do 1 ao 14. Não sei se vou ler todos não, tá? Mas olha só. Olha o que Paulo fala aqui na igreja de Corinto. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Quando falando assim, olha, eu não sou apóstolo, pode ser que os outros não me considerem, mas eu ganhei vocês para Jesus, então pelo menos para vocês, vocês têm que me considerar como alguém que foi enviado por Deus, um mensageiro de Deus. Os outros talvez não, mas vocês ouviram o Evangelho através da minha vida. A minha defesa perante que me interpela é essa: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, etc. Ele está falando assim, olha, eu não tenho direito de comer, de beber, até de ter uma mulher como qualquer outro dos apóstolos, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós o que ele diz? Certo é que por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo passa na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito colhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, Paulo está falando assim, olha, Paulo ele trabalhava, ele fazia tendas para cumprir o seu ministério. Mas ele está dizendo, porque muitas vezes ele era acusado até de fazer por interesse. Ele assim, gente, eu tenho mesmo direito que os outros apóstolos, que eu estou trabalhando para o Senhor, de ser sustentado na obra missionária, como qualquer um, como diz a lei. Entretanto, e isso que eu acho bonito em Paulo, não usamos esse direito. Antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo falou assim, olha, eu tinha o direito, mas eu não usei. Para ninguém ter desculpa de não receber o Evangelho, qualquer coisa desse tipo. Não sabeis vós, os que prestam serviço sagrado, do próprio templo se alimentam? Lembra ali, quando eram levadas as ofertas pacíficas, o sacerdote ele comia daquela oferta. E quem serve ao altar, o altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Quando eu falo vivam do Evangelho, não é no sentido que alguns estão fazendo por aí, que às vezes usar de má fé para arrancar dinheiro das pessoas com outros propósitos. Mas o que Paulo está falando é o seguinte: aquele que prega o Evangelho, que está integralmente na obra, ele vive da obra. No sentido que o serviço dele não é o serviço dele é esse, como sacerdote. O sacerdote, quando Israel, por isso que na Malaquias Deus critica, quando Israel não cumprir o seu papel, porque com o sacrifício, com as ofertas, com os dízimos, os levitas e os sacerdotes eles tinham que deixar o templo e ir para as lavouras. Por quê? Porque eles tinham família, eles tinham que comer. E quando eles faziam isso, eles deixavam de ensinar a lei de Deus, os decretos de Deus. Se deixava de ter orientação espiritual para a nação. E a nação se afastava de Deus. Por quê? Porque não tinha orientação. Então, Deus está falando justamente isso. Então, o sacrifício pacífico, aliás, a oferta de manjares, de alimentos, também era um entendimento de que é responsabilidade, naquela época, e hoje, no Novo Testamento, não tem mesmo no sentido de levar trigos, mas a ideia é a mesma, né, de aqueles que estão realmente dedicando a sua vida integralmente, todos têm que se dedicar. Mas Deus vai separar, como fez com a tribo de Levi, pessoas que às vezes vão viver realmente para aquilo, para servir ao Senhor. E eles vão depender disso. Né? Porque senão vão ter que fazer que nem Paulo. Paulo, ele diz, quando a igreja ajudava, ele ficava integrado. Quando não, ele fazia tendas. E não tem problema nenhum. Para continuar pregando o Evangelho. Tá? Havia algumas disposições quanto à oferta de manjares.
se deitava azeite sobre a oferta. Quando levava a oferta, pegava azeite e se derramava azeite. A gente sabe que o azeite, a gente usa isso como símbolo do Espírito Santo. Tem gente que usa o azeite hoje, o óleo, e unge tudo. No Novo Testamento a gente não vê essa prática de sair ungindo. No Novo Testamento não tem. A única parte do Novo Testamento que cita unção é em Tiago. Pode ler o Novo Testamento inteirinho, né? Quando fala da unção com óleo, está lá em Tiago. E ainda é dito, chame os presbíteros. E eles ungem com óleo. E não diz que o óleo tem nenhum poder. E a oração da fé, e ainda está falando de unção sobre enfermos, né? Aí tem gente que unge livro, porta, objeto. No Antigo Testamento se fazia isso com um símbolo de consagração. Mas hoje, meu amado, todo aquele que recebe a Cristo pertence a Cristo. Amém. Não tem? O óleo em si não tem um poder mágico em si, porque tem gente que às vezes dá poder para o objeto em si. Vou orar sobre essa água aqui, tá? Aí todo mundo bebe a água benta, né? Como se a água, ela mesma em si, tivesse algum poder inerente a ela, e não tem. A gente não vê Jesus fazendo isso, outros fazendo isso, não tem. Era um símbolo. Então o azeite era colocado ali como um símbolo, né? E no Novo Testamento a gente sabe que o azeite era símbolo do Espírito Santo, da unção, não é verdade? E a gente sabe como que às vezes nós precisamos disso, né? O Espírito Santo nos ajudando diariamente, né? Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, né? Outra coisa que se fazia junto com a oração era o incenso que era oferecido. E incenso nas Escrituras tem a ideia de oração, tá? O incenso são as orações que acompanham a oferta, né? Então é interessante que a oferta também tem que ser acompanhada de oração, de devoção, de entrega a Deus. Por quê? Sem oração não há nada. Olha que interessante. Nós oramos pouco, eu acho, hoje que o cristão ora pouco. Lutero, hoje a gente pensa assim, nossa, tem tanta coisa para fazer, e às vezes não dá tempo de orar, né? Por quê? Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aí o pastor vai para lá, para cá, o irmão vai para lá, para cá, e com a atividade da igreja, de repente a gente se envolve tanto com as coisas, às vezes até coisas de Deus. E a gente acha que, não, mas se eu parar um tempo aqui para orar, é um tempo que poderia fazer outra coisa. Ou ensaiando, ou sei lá, lendo, ou limpando a igreja, ou qualquer outra coisa. Mas sabe o que o Lutero falou certa vez? Eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas tanta coisa, que eu vou precisar orar pelo menos umas 3 horas, senão não vai dar tempo de eu fazer tudo. Não é um pouco diferente do nosso conceito? É um pouco diferente, né? O que vocês não acham? A gente já pensa, não, vou orar 15 minutinhos aqui, porque senão o tempo vai comer e não vai dar para fazer mais nada. Mas a gente não para pensar, né, que de repente, se a gente gastar um tempo maior de consagração, de oração ao Senhor, aquilo que talvez a gente ia demorar mais tempo para fazer, Deus vai dar graça para a gente fazer em menos tempo e melhor. Por quê? Porque aí eu creio que vai haver uma ação de Deus naquilo lá. Não é verdade? Então às vezes a gente pensa, não, sei lá, não, eu vou fazer, não, 15 minutos vai comer um pedaço do tempo que eu preciso fazer outras coisas, e a gente, de repente, faz outra coisa, ora 1 minuto. Estou falando que tem momentos que às vezes você vai ter que trabalhar, mas às vezes a gente inverte o negócio, a gente acha que tirar tempo, a gente vai perder tempo. Você imagina Jesus, quando certa vez ele curou muitas pessoas, veio a cidade inteira. Aí, Jesus devia estar cansado, o dia inteiro ali, né? E é provável que em determinado momento ele foi dormir. E aí ele estava cansado o dia inteiro, curando, falando, mas não. E aí ele sai para orar, estava cansado. Mas ele acorda cedo e vai orar. E aí daqui a pouco os discípulos vão procurar Jesus. E falam assim, olha, mestre, porque provavelmente a gente ali esperando só Jesus acordar. Por quê? Porque eles queriam uma ajuda, queriam, sei lá, um toque, uma cura, alguma coisa. E Jesus foi orar. Vamos orar, mas com tanta gente ali necessitada, Jesus foi orar. Ele foi orar para tirar um tempo com Deus. E os discípulos vão lá procurar Jesus. Mas Jesus, todo mundo te busca. Quase estão assim, ô Jesus, você não se importa com esse povo, não? Todo mundo lá te esperando, você está aí meio para orar aqui no meio do nada. É engraçado, né? Mas é interessante a importância que Jesus Cristo dava à oração e buscar o Senhor. Eu estava vendo um pastor falando que a gente às vezes acha que só dormindo que a gente descansa. Mas Jesus cansado, onde que ele foi buscar de novo? Das suas forças.
Entendeu? Na oração. Ele foi orar ao Senhor. E era Jesus, meu irmão. O que será que isso ensina para nós? Se Jesus, que era o Mestre, que era Deus, que é Deus, ele, quando aqui na terra necessitava tirar esse tempo para buscar a Deus, quanto mais nós precisamos. Então, não é só oferecer, como aqui os manjados, a pessoa vai lá, oferece as premissas, os frutos do seu trabalho, o Senhor, mas não ora, não busca a Deus. Fica pela metade. Deus quer uma coisa, mas Ele quer outra também. Ele não quer só uma parte, Ele quer que a gente tenha um equilíbrio. Vamos lá. Também era sem fermento, tá? Geralmente as ofertas eram sem fermento, porque o fermento nas Escrituras, de modo geral, está relacionado com o pecado e corrupção, tá? De modo geral. Então a maior parte das ofertas eram feitas sem fermento, sem nada que fermentasse. Apesar de que tem um texto em Êxodo que fala sobre algumas ofertas com fermento, só que eram ofertas que nunca eram postas no altar, tá? Mas no geral, tem só essa exceção, que está ali, deixa eu ver, Êxodo 23 e Levítico 23 também, 17, 18, fala sobre esse tipo de oferta. Mas em geral as ofertas, e no caso da oração, era feita sem fermento, tá? Também com sal, era colocado sal na oferta, tá? Por que era colocado sal? Não é o sal do jeito que alguns usam por aí hoje não, tá? O sal era colocado na oferta, porque o que o sal simboliza? Do mesmo modo que o fermento simbolizava corrupção, o sal simboliza incorrupção. Porque o sal, ele impede, né, por exemplo, que a carne apodreça. Se você salgar uma carne, quem não comeu carne seca aqui? Como é que vocês acham que o pessoal conservava a carne quando não tinha geladeira antigamente? Sal. O sal, ele não faz, por exemplo, que está podre, ele não desapodrece a carne. Se está podre, já está podre, né? Mas ele impede que a podridão avance, que apodreça. Então, o sal colocado na comida tem esse símbolo, né? Ali naquela oferta, o símbolo de incorrupção, de pureza. Também era símbolo de amizade, tá? De lealdade. Então, o sal, quando era colocado ali, era para simbolizar isso: pureza, lealdade, amizade, tá? Bom, vamos lá. Além do sacrifício da oferta de manjares, nós tínhamos um outro tipo de oferta, tá? Tá dando para pegar, gente? Eu sei que é bastante coisa, só estou dando um resumo aqui, tá? Nós tínhamos também a oferta pacífica. Alguns textos vai estar sacrifício de paz, oferta de paz, tá? O holocausto era voluntário, a oração era voluntária e a oferta pacífica também era voluntária, tá? Então vamos lá. Era qualquer animal sem defeito. Qualquer animal, quando a gente fala qualquer animal, gente, não é porco, nem qualquer animal daqueles animais que Deus disse que poderiam ser usados para oferta, tá? Qualquer animal. Também variava de acordo com a condição econômica da pessoa, tá? Era a oferta pacífica de paz, o que ela simbolizava? Comunhão com Deus, tá? Ela poderia ser, uma oferta de gratidão, poderia ser uma oferta por um voto, a pessoa fez um voto e ela cumpria esse voto com Deus, e aí ela oferecia ao Senhor, né? Poderia ser também uma oferta voluntária, simbolizando gratidão geral. Então, ela poderia simbolizar gratidão, por exemplo, fazer uma oferta de gratidão por algo específico, que Deus fez uma bênção específica. Deus abençoou você de uma determinada maneira, e você vai lá e você agradecer a Deus no templo, levando essa oferta ao Senhor como gratidão por aquilo que Deus tinha feito especificamente, tá? Poderia ser também uma expressão de um voto. Você fez um voto a Deus e você vai lá também fazer essa oferta, né? Simbolizando esse voto que você fez. E poderia também ser gratidão geral, não por algo específico, mas você é grato por tudo aquilo que Deus proveu, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa oferta aqui, a oferta de paz. Era uma oferta voluntária, tá? A maior parte do animal sacrificado
era comido, não era queimado. Comido por quem? Pela pessoa que estava ofertando, seus convidados e o sacerdote, né? E, entre aspas, a ideia também é que Deus estaria participando dessa oferta, tá? Aquela oferta, essa oferta, ela tinha uma ideia também de comunhão, oferta de paz, uma oferta de comunhão, tá? Onde ali simbolizava a amizade que você tinha, não só com as pessoas que estavam participando com você, a comunhão, mas também a tua comunhão com Deus. Interessante que nessa oferta, eles geralmente falavam para se convidar outros. Esses outros, geralmente a gente só convida quem a gente gosta, quem é legal, né? Mas olha só, alguns que eles esperavam que fossem convidados: o levita, o pobre, o órfão, a viúva. E desse modo, ela se tornava uma oferta de amor, onde outros participavam daquilo. Uma coisa legal, que eu achei muito legal, que a igreja de Osaka fez. Eles conhecem, tem uma irmã lá japonesa, ela conhece o orfanato japonês, sabe? A Chiho, ela fala português, né? E ela foi nesse orfanato, porque acho que ela conhece, né? E ela trouxe uma menina lá para visitar a igreja, que acho que de vez em quando ia. E acho que a menina tem 14 anos. Mora nesse orfanato, ela é órfã, né? E eles viram o dia que ela fazia aniversário e eles fizeram uma festinha para ela na igreja, não falaram nada. Imagina? Que legal, né? A pessoa chegar e ele não estava esperando, por quê? E de repente aquela órfã chega lá e ela recebe uma. Nossa, até ela está chorando, né? Ela recebe uma festa, imagina como é que é. Porque uma pessoa que de repente nunca teria uma festa de aniversário, nada assim. Então, assim, são coisas que eu acho legal aqui, né? Deixa eu parar. Não, eu acho bonito, assim, né? Quando a gente vê assim a igreja fazendo, tem umas ideias para nós aí, né? Coisa que não é legal, se a gente fosse esse asilo, fizesse algo desse tipo, meu amado. É aquilo que era a sua oferta pacífica, onde se chamava o órfão, se chamava a viúva, se chamava aqueles que talvez eram esquecidos. Que é muito legal a gente estar com os amigos. Mas quando alguém que de repente não tem ninguém, ou talvez ache que ninguém se lembra dela, ele estava ali, é um negócio muito legal. É um negócio muito bacana. Vamos lá. Devia ter falado disso. Vamos lá. Havia 3 tipos de sacrifício pacífico. Tá? O primeiro era a ação de graça, já comentei. O segundo era feito para cumprir um voto. E o terceiro, uma oferta voluntária, uma expressão de amor. O sacrifício pacífico cumpriu-se em Cristo, que é a nossa paz. Pacífico tem a ideia de paz. Por quê? Jesus, ele com o sacrifício, ele desfez a inimizade que havia entre nós e Deus. E por causa desse sacrifício, então, nós podemos ali ter aquela comunhão com Deus. Como a ideia do sacrifício pacífico, onde grande parte do animal era comido numa refeição de comunhão. Vocês sabem, amados, que o alimento está muito relacionado com a comunhão. Né? Você sabe que no Novo Testamento, a Bíblia diz o seguinte, olha que coisa pesada que é dito. Para você nem comer com aquele que se dizer irmão, com aquele que se diz irmão, se ele for blasfemo, e alguém que realmente se diz irmão, mas vive até pior que os crentes, com esse nem comais. Sabe o que significa esse nem comais? Não tenha comunhão. Então o alimento, ele está associado à comunhão. Por quê? Quando você vai sair com alguém para comer, geralmente quem que você sai? Você fala assim, pô, você encontrou bem, não, eu não conheço você, tá, mas fica só, cara. A gente não faz isso, pelo menos eu nunca vi, você já fez alguma coisa desse tipo? Algum estranho, você nunca viu? Eu gostei de você, vou pagar uma comida pra você, geralmente não, né? Geralmente a gente chama pessoas que nós conhecemos, amigos, família, não é? Irmãos, né? Por quê? Porque você tem comunhão com aquelas pessoas. É lógico que a ideia de chamar o órfão e a viúva, é lógico, no povo de Deus, é você fazer com esse intuito, não é simplesmente aquele alimento que nós vimos junto ali com aquele que nós temos comunhão. Posso perguntar, pastor? Pode. Tenho uma dúvida aqui agora, não a respeito do que eu entendi, mas do que de repente, pegando essa parte que o senhor colocou aí agora, porque o senhor mesmo falou assim, um pouco antes, que a Bíblia mesmo diz que amar o próximo como a ti mesmo, certo? Mas aí a parte da Bíblia, no caso do Novo Testamento, fala que
senhor disse agora. E com essas pessoas que Se dizem irmãos, se dizem irmãos, mas são blasfêmios e tal, não comais com eles, né? Esse comais aí é não comer de vez em quando ou não estar sempre juntos? Porque veja só, a ideia ali é só explicar o que eu perguntando. Porque, assim, pegando essa parte aí, e a gente está lá no mundo lá fora, né? Vamos colocar aí na fábrica. Então a gente faz uma amizade, aí conhece uma outra pessoa que também é cristã. Mas aí a gente diz, poxa, a Bíblia fala que, como a gente vê que ele não tem um bom testemunho, então a gente fala assim, então eu vou melhor me afastar dele. Entendeu? Porque a Bíblia fala para mim não estar junto. Não seria, assim, eu queria entender essa parte que você falou aí, de não mais, para lá fora, entendeu? Na realidade, esse Deus não está falando para lá fora, né? Está falando em geral, Está falando da igreja. Daquele que se diz irmão. Junto, está junto ali. Né? Porque o que não é cristão, ele não é cristão. A gente tem amizade, mas ela não tem comunhão. A ideia de comer não é simplesmente o fato, porque eu posso comer numa mesa de pessoa que não é cristã. Então, isso é diferente, na verdade. Mas a ideia de comer não é comer simplesmente se alimentar de uma refeição. É você ter comunhão com aquela pessoa. Ter comunhão é andar em unidade com aquela pessoa. Né? É concordar, partilhar das mesmas. Comunhão não é a ideia de partilhar. Você partilhar das mesmas ideias, mesma maneira de viver, de você, né? É que nem aquela ideia, por exemplo, do Salmo 1, que diz, né? Bem-aventurado varão que não anda segundo. É você ter comunhão no sentido de você até praticar e viver de acordo com o que aquela pessoa ali faz. Entendeu? Porque eu posso me relacionar com alguém, o que eu não posso, por exemplo, Jesus ele andava com pecadores, mas Jesus ele não pecava. Ele não se deixava levar. Ele não tinha comunhão com o pecado. Eu posso me relacionar com uma pessoa, e agora tem aquele problema, tem pessoa que às vezes ela não só se relaciona com a pessoa, como ela acaba se relacionando também com aquilo que a pessoa faz. Começa a fazer parte da vida dela. Ela tem comunhão com aquilo. Ela participa daquilo. Aí é complicado. Entendeu? Nesse sentido. Obrigado. Nesse sentido não. Agora é lógico, não há ver que você não vai ter. Porque isso é impossível, a gente teria que sair do mundo. Mas, por exemplo, eu estou andando com uma pessoa e seria muito ruim, por exemplo, se a pessoa me visse com alguém e ela fala assim, não, eu já vi essa pessoa, mas ele está com essa pessoa, mas olha, esse cara é íntegro, é direito. O duro é você falar, nossa, esse cara anda com aquele e é igualzinho. Aí é outra coisa. Porque Jesus ele andava com o pecador, não tinha ninguém que conseguia acusar ele de pecado. Eu falo, quem me acusa de pecado? Entende? Agora é lógico, você olha um cliente, imagina, dá um exemplo aqui, você está trabalhando na fábrica, entra no mundo. Aí você vê lá, chegou aqui o quê? Você está lá, todo mundo vai lá, mas esse cliente começa, né? Brincar, tudo aí o cara vai brincar, mas aí ele perde um pouco a noção até onde pode, né? Aí de repente você vê ele fazendo assim, você não vê a diferença do que ele está fazendo do que o ímpio, do que aquele que não conhece. Porque o que não conhece a Deus, não tem nem como eu cobrar que ele obedeça, que ele não conhece mesmo, vai viver como quem não conhece a Deus. Mas aquele que diz que conhece e está fazendo igual, aí olha, mas que mentira, que coisa estranha isso aí. Então, nesse sentido, né, eu não posso partilhar da mesma atitude, ter comunhão com aquilo que não se pode praticar. Né? Vamos lá. Aí nós temos ali o sacrifício pelo pecado. Tá? Essa oferta, qual é a diferença dela pela culpa? Porque está sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa. Vamos lá. Pelo pecado e pela culpa, são sacrifícios obrigatórios. Eram obrigatórios naquela época. Os 3 primeiros que nós vimos eram voluntários. Os outros 2 aqui que nós vamos ver são obrigatórios. Tá? O pelo pecado é um animal macho ou fêmea, sem defeito, conforme se segue. Gado pelo sumo sacerdote, com obrigação. Então havia uma especificação. O sumo sacerdote ou a congregação inteira era gado. Tá? Bode pelo rei, se fosse o rei, bode. Cabra ou cordeira por qualquer pessoa, rola ou pombo pelo pobre, e 1/10 de farinha, de erva de farinha, pelo mais pobre. Pelo pobre, mas se o cara fosse ainda. Você sabe que tem o pobre e tem o pobre, né? O cara fosse
esse tipo de sacrifício. Obrigatório, oferecida por quem tivesse cometido pecado involuntário ou estivesse impuro para obter purificação. Então, isso aqui foi para aqueles pecados por ignorância, tá? Lembra, por exemplo, eu estava dizendo, é lógico que isso é antes ainda da época de Moisés, tá? Mas um exemplo legal para a gente entender, lembra o que Jó fazia? Quem lembra o que Jó fazia? Pelos seus filhos? Ninguém lembra? Seus filhos estavam às festas, chamavam as irmãs, não era? As irmãs deles mesmo, tá? As irmãs deles. E aí, Jó ficava preocupado, intercedia, ele ficava preocupado, que um filho meu aí, né, sei lá, bebeu, ou fez qualquer coisa, ou de repente blasfemou contra Deus, pecou, fez alguma coisa aí. Então ele ia lá e oferecia sacrifício. É lógico que ele está falando para os seus filhos. Mas aqui a ideia é a seguinte: uma pessoa, sei lá, você lembra de todos os pecados que você cometeu? Eu não lembro, você lembra? Se você cometeu pecado hoje, imagino que sim, né? Não sei. Mas você lembra de tudo? Você consegue lembrar de todos os detalhes? Todos os pensamentos que você teve hoje na sua mente aí. Se teve algum pensamento que não agradou a Deus, você lembra de todos? Não consegue lembrar. E a gente peca até por ignorância ou involuntariamente. Às vezes a pessoa não sai, pelo menos não sai de casa assim, não, hoje eu vou pecar. Não, mas acontece. Né? Então era um tipo de sacrifício que era por um pecado, de repente, né? Um pecado que eu tivesse cometido, ou se eu estivesse cerimonialmente impuro, né? Então eu ia oferecer um sacrifício por esse pecado específico, tá? Ele é bem parecido com o sacrifício pela culpa, tá? Mas a diferença, no caso da culpa, era um carneiro ou um cordeiro sem defeito. Era obrigatório e oferecido por quem tivesse privado alguém de seu direito ou profanado algo santo. Isso aqui era uma transgressão consciente. Né? Você sabe que você deveria ter feito e não fez. Então, por exemplo, olha aqui, ó, eu vou ter alguns exemplos. Violação dos direitos de Deus do próximo. Se de repente eu tivesse deixado de obedecer ao preceito de Deus, mesmo consciente, então eu ia ter que oferecer um sacrifício por aquele pecado. Né? Se eu tivesse desrespeitado o direito de alguém, eu teria que oferecer um sacrifício. Mas não é só oferecer um sacrifício. Por exemplo, se eu tivesse defraudado alguém, não sido honesto, ou me apropriado ou roubado, eu teria que restituir aquilo que eu peguei, que não era meu, né? E além de restituir, teria que acrescentar 1/5, 20% a mais, sobre aquilo que eu me apropriei que não era meu. Né? Lembra que Zaqueu ele falou isso, né? Se roubei, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu até ele fez um pouco mais, ele deu 1/4, que é 25%, 1/5 é 20%. Zaqueu se arrependeu e ele não se contentou em dar 20% a mais do que ele tinha roubado, ele deu 25% a mais sobre quem ele roubou. Então, quer dizer, ele foi até além daquilo que a lei determinava. Isso diz a respeito a alguém, a uma pessoa, mas também a Deus. Por exemplo, os hebreus, quando eles não levavam o dízimo no templo, eles tinham que restituir. Quando eles fossem acertar com Deus, ofereciam uma oferta pela culpa e, além disso, acrescentavam 1/5 sobre aquilo que eles não devolveram para Deus. No Antigo Testamento era assim. Pessoal, Deus estabeleceu o sacrifício ali, porque quando o povo estava no deserto, ali no começo da jornada do Egito, mas depois que foi dada a tábua da lei, aí foi a Arca da Aliança e tudo mais, fizeram o tabernáculo, Deus estabeleceu o sacrifício ali, o povo não morrer, porque a presença dele estava ali. É por isso? Não só por isso. O sacrifício ele foi instituído para estar ali realmente ensinando o povo que sem derramamento, sem expiação com sangue, não há perdão de pecados. Então, o animal era um símbolo de algo que Deus faria lá na frente. Então, isso é uma maneira de incutir no hebreu, no judeu ali, a seriedade do que é o pecado. Para que eles entendessem que o pecado é algo sério e exige sacrifício. Então, isso era também uma maneira de preparar o povo para aquilo que viria, para o advento de Jesus Cristo. Esse era um dos propósitos. E é lógico, porque mesmo depois que eles saíram do deserto, que foi estabelecida ali
em Israel, e aí ninguém estava mais ao redor do tabernáculo ali tão próximo, porque se espalhava, mas mesmo assim eles tinham que fazer diariamente sacrifício. No templo, depois, quando foi construído o templo. Né? O sacrifício só foi, entre aspas, cumprido no sentido de não ser necessário mais fazer, depois que Cristo veio. Eles já esperavam a promessa do Salvador. E aí, então, aquele sacrifício ali, na verdade, não era um animal, já era... Era um símbolo. Era um símbolo, mas poderia acontecer, por exemplo, da pessoa que estava sacrificando o animal, ela não ser salva, vamos dizer, na eternidade, com uma eternidade, assim, né? Poderia. Mas ela sacrificando também ser salva, porque o sacrifício, o sangue que vinha sobre ela, era do Messias que havia de vir. Não, simbolizava. Na realidade, quando ele fazia, porque a salvação, ela vai ter essa ideia aqui, gente. Isso aqui é a cruz. Tá? Então, aqui está antes e aqui está depois. Nós estamos aqui, né? Eles estavam aqui. Tá? Então, o que eles faziam? Eles faziam isso na esperança daquele que viria, em obediência. Então a fé deles não estava posta, pelo menos na hora que está posta, simplesmente no sangue daqueles animais, porque Hebreus diz que sangue de bois, de animais não podem expiar pecado. Então, quando eles faziam, eles estavam olhando para o futuro, entendendo que isso simbolizava o sacrifício mais perfeito, pelo menos era para eles entenderem dessa maneira, que viria no futuro. Era uma preparação. Tá? Então, quer dizer, como é que eles foram salvos? Pela fé que eles manifestaram na promessa, no Messias. Então, eles são salvos não pelo sacrifício daqueles animais. Aqueles animais apenas simbolizavam o sacrifício que seria feito, que pagaria pelos pecados antes cometidos e também pelos que vieram depois de Jesus. Então, as pessoas do Antigo Testamento que creem em Deus, elas não sabiam que o Messias se chamaria Jesus, nada disso, mas sabiam que viria o Messias. Elas manifestaram a sua fé no Messias que viria. E nós que estamos aqui, nós manifestamos a fé no Messias que já veio. Então são dois momentos. Quem estava aqui atrás olhava para frente, esperando aquele que viria. E muitos morreram e não viram Jesus. E quem está aqui, olha para trás. Tá? Se você for pensar, né, ainda que aqui tem o Espírito Santo, tem a Bíblia completa, tem tudo, né? Ainda é mais fácil de crer, porque já aconteceu, a promessa já se cumpriu, mas aqueles que estavam aqui, eles não viram a promessa se cumprir. A maioria morreu sem ver. Lembra que Jesus fala isso? Tá? Você lembra que quando ele foi ser apresentado no templo, o que Simão falou? Podes pedir teu servo em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação, que foi prometida. Não foi? Nem todo mundo entendeu, né? Quando Jesus veio. Mas alguns entenderam, né? Então eles estavam esperando a salvação deles em Cristo, no futuro. A nossa também aconteceu em Cristo lá atrás, quando ele morreu por nós. Quando é que Jesus pagou pelos nossos pecados? Aqui. É lógico, da perspectiva de Deus, o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Desde a eternidade. Deus já sabia que Jesus ia morrer por nós, que ia nos salvar. Deus já sabia se nós íamos nos arrepender ou não. E Ele já tinha pago pelos nossos pecados, sabendo que um dia, talvez nem todos, mas aqueles que se arrependessem, realmente estariam cobertos pelo sacrifício de Cristo. É uma coisa assim, se a gente for pensar, né? Vamos pensar que Deus sabia que um dia você ia receber a Jesus Cristo. Você ia entregar sua vida a Ele. Sugoi, né? Se a gente for pensar, né? Sugoi, né? Bom, vamos lá, ok? Será que a gente consegue terminar? Bom, além das ofertas, nós tínhamos aqui as festas, as festividades de Israel. Né? Para os antigos hebreus, o culto público talvez não estivesse centrado nas ofertas sacrificiais, mais familiares, mas nas grandes festas anuais. Essas festividades eram parte essencial da vida do Antigo Testamento. Eram vitais para o crescimento de boa parte do Novo Testamento. Tá? Todas as observâncias anuais judaicas, exceto o dia da expiação, eram ocasiões festivas. Eram festas e festividades. Hoje, tem igrejas que estão praticando assim, festas judaicas. Tá? É certo, já teve gente que perguntou, certo, errado, se deve ou não se deve fazer.
tem um significado. A igreja fazer uma coisa, por exemplo, o pessoal fazer algo assim só para mostrar como é que era, que achou, né? Outra coisa é fazer disso um ritual, um cerimonial. Por quê? Porque no Novo Testamento nós não temos esse tipo de prática. As festas tiveram um propósito, mas já foram cumpridas. Elas tinham uma simbologia, mas fazer uma festa e tentar restaurar aquilo que já foi abolido do Antigo Testamento, que já se cumpriu em Cristo, é você voltar para trás. É você dar mais valor àquilo que era o símbolo do que aquilo que é a concretização, que é Cristo. Seria a mesma coisa, né? O que vale mais? A gente voltar a fazer os rituais, sacrificar animais ou o sacrifício de Cristo? Qual que tem mais valor? Se eu começar a fazer isso daqui, fica assim, então fica sem sentido. Não é verdade? Então não tem um sentido em si. É lógico que no Antigo Testamento, muitas coisas que Deus instituiu era uma maneira didática, através de símbolo, de Deus mostrar para o povo, tá, verdades, através daqueles símbolos, ensinar verdades espirituais para aquele povo. Verdades que hoje, no Novo Testamento, nós conseguimos entender de uma maneira mais completa. Tá? Então nós temos algumas festas judaicas. A maioria, fora o dia da expiação, eram festas de alegria. Tá? Bom, os israelitas, todos os homens, eram obrigados a ir a Jerusalém anualmente, a fim de participar das 3 festas. Pelo menos 3 festas, todo homem judeu tinha que ir. Se não fosse, então é como se ele estivesse dizendo que ele não fazia parte do povo de Deus. Então, quais eram essas festas que eles tinham que ir? Tá? Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo. Em que... Bem-vindas, bem-vindas. Paz. Vou terminar aqui e vou passar uma palavra aqui, pessoal. Bem? Vamos lá. Então, quais eram as festas? Nós temos algumas, tá? Tinha o sábado, o dia do descanso, a Páscoa, a festa dos pães asmos, as primícias, a festa da semana, as trombetas, o dia da expiação, festa dos tabernáculos, o ano sabático, o ano do jubileu, o purim, o Hanukkah. Eram várias festas que os judeus comemoravam, tá? E é interessante que, se a gente for pensar, dava mais ou menos cerca de 67 dias do ano que eles utilizavam para comemorar essas festas. Gente, é uma boa parcela de tempo, né? O que significa isso? Significa que Deus ele espera que a gente dedique boa parte da nossa vida, do nosso tempo para Ele. Então o judeu ele tinha todas essas festas que eram praticadas durante o ano. 67 dias são 2 meses, né? 2 meses e 7 dias. Então é tempo, tá? E não é de estranhar o seguinte, porque a coisa que é mais difícil nós darmos para Deus, o que é? Tempo. Não é verdade? Aquilo que é mais difícil nós dedicarmos a Deus é o nosso tempo. E Deus ele exigia que o povo dedicasse boa parte do seu tempo para cultuar a Ele, para servi-lo. Tá? Então vamos lá, Deus nunca quis também que essas festas ou esses rituais fossem festas vazias, formais, mas Ele desejava que aquilo representasse, simbolizasse realmente uma realidade dentro do coração daquelas pessoas. Eu vou saltar, depois vocês podem estar pegando um material um pouquinho mais aprofundado, mas eu vou estar só comentando o significado de cada um, tá bom? Bom, o sábado. Sábado era a festa religiosa mais importante para os hebreus, porque era semanal. Todo sábado se comemorava o descanso, né? Deus ele não precisa descansar, mas ele descansou, né? No 7º dia. Então também ficou de exemplo para nós. Agora, lógico, o sábado não é que tem que ser o sábado, como alguns grupos que guardam especificamente o sábado, mas a ideia é de cada semana a gente ter um dia para nós dedicarmos a Deus. No nosso caso, a gente especificamente o domingo, né? Mas não necessariamente. Né? A Páscoa tinha a ver com o livramento da 10ª praga, a morte dos primogênitos, ali no Egito. Então eles comemoravam isso, se ajuntavam logo seguidamente da Páscoa, do Pentecoste e o tabernáculo. Sempre acontecia ali no início da colheita, dos pães asmos também.
7 dias após a Páscoa. Junto com a Páscoa, davam 8 dias. E era para eles lembrarem, ali quando eles foram retirados do Egito, com pressa, tá? E a maneira como Deus ali pôde estar cuidando deles. As primícias era a oferta do primeiro feixe de grãos colhidos. Simbolizava que toda aquela colheita pertencia a Deus, ao Senhor, uma dádiva do Senhor. A festa das semanas. 7 semanas após a festa dos pães asmos, era uma festa de colheita, de grãos. O povo lia o livro de Ruth. O Novo Testamento dá o nome de Pentecoste. Da onde vem essa palavra? 50, né? Que era 7 semanas. 49, arredondando, 50 dias, acontecia após isso daí, tá? E é interessante que, no caso do Novo Testamento, calhou justamente com a colheita daquelas 3.000 almas, quando Pedro prega ali, no dia de Pentecoste. Então, ela tem uma relação com o Antigo Testamento. As trombetas marcavam o ano civil. O dia da expiação era a única festa, que era uma festa um pouco mais triste, que era um dia para o povo lembrar do pecado. Então, aquele dia para sentir tristeza e entender que realmente é o sacrifício ali que podia livrar do pecado. Tinha a festa dos tabernáculos, das cabanas, onde eles por 7 dias moravam em cabanas ali construídas, para relembrar o tempo que eles peregrinavam no deserto. O ano sabático também, a cada 7 anos, um ano a terra descansava, né? E naquele ano Deus provia o necessário para eles, tá? O ano do jubileu também é um ano especial, né? Depois de 50 anos, tudo que, por exemplo, alguém pegou um empréstimo, era devolvido, tinha toda uma questão aí. E o Purim e o Hanukkah, que são festas que não estão ali, no caso o Purim está no livro de Esther. E o Hanukkah tem a ver com a libertação ali através de Judas Macabeu e a restauração do templo na época ali intertestamentária, tá? Então a festa aqui é mais um resumo de tudo aquilo que diz respeito ao livro de Levítico. Então vamos lá. O livro de Levítico, sem dúvida, é um dos mais negligenciados do Antigo Testamento. Por quê? Muita gente não vê importância, né? Não é que não vê importância, mas de certo modo, né, tem aqueles livros que a gente tem uma certa preferência, né? Porém, quando a gente olha o Levítico, a gente vai ver várias coisas que são importantes. Todos os sacrifícios faz com que a gente entenda um pouquinho melhor, né, tudo aquilo que foi feito em Cristo Jesus no Novo Testamento, né? A gente vê também que o livro de Levítico fala muito sobre a questão da santidade, que Deus espera do seu povo, que espera que seja um povo santo, né? O valor ético, levítico, os rituais encontram o seu cumprimento em Cristo, não sendo regras vigentes no culto cristão. Então, a gente vê hoje grupos, a gente não está aqui para te criticar ninguém, mas grupos que estão voltando a práticas judaicas, mas as práticas tiveram um papel e foram cumpridas em Cristo Jesus. Elas não são regras no Novo Testamento, tá? Tudo foi cumprido em Cristo. Agora é lógico, os princípios permanecem. Consagração, santidade, Deus espera que realmente a gente busque Ele, isso aí permanece. Mas o cerimonial, como era feito, não mais, tá? Ok. Vamos lá. Contrastando com isso, uma apreço pela santidade de Deus e a memória que Deus fez para o nosso livramento da escravidão não egípcia, no nosso caso, né? Fazendo um paralelo com o Novo Testamento, mas a libertação do pecado, né? Da morte, da condenação através de Cristo Jesus. Isso deve ser um incentivo a gente estar vivendo uma vida cristã que agrada a Deus. Amém? Bom, eu vou estar parando por aqui. Semana que vem a gente continua em Números, tá? E está chamando o pastor para dar uma palavra para nós aqui, né? O pastor pastor Osmar é o pastor que fundou essa igreja. E falar para o pastor aqui que eu, quando eu coloquei no coração de estar fazendo esse curso, um curso bíblico que ele está passando aqui para a igreja, né? E uma das coisas que me inspiraram foi o Passo de Pé, quando o pastor fundou. E a gente fez uma grade que a gente está passando, por quê? Porque a gente sabe da importância de a gente estar conhecendo a palavra. Né? Se a gente puder passar um pouco, que seja, a gente realmente vai ficar feliz, amém? Dá um abraço primeiro. Esse é meu pai, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Gostoso poder estar aqui. Eu sei que nós estamos o dia todo viajando e, para variar, me perdi aqui na
Rapaz, já não sei mais rodar o Japão, viu? Os Guidares e o Miguini se multiplicaram por aí, já só sei que era tudo maçudo, zurdo, e demorou bastante para a gente chegar aqui, sair de casa, mas estamos felizes, vamos ficar aqui 2, 3 dias com vocês, conhecer vocês, oramos por vocês todos os dias, oramos. Por quê? Porque amamos. Vocês são abençoados de terem os pastores que amam as almas, amam a igreja e amam as pessoas. Em outras palavras, aqueles que ainda não estão aqui, estão querendo alcançar, amar a igreja do Senhor, é para isso que nós estamos aqui. E eu sei que é o que Deus tem feito na vida deles, colocar este amor. Não existe religiosidade e parece que está raro hoje em dia achar pessoas que estão ministrando a palavra sem de alguma forma acharem que são melhores do que os outros. Nós temos não sei se eu posso dizer isso, um orgulho santo, não sei se existe. Isso não é bíblico não, viu? Já estou ensinando heresia aqui. Orgulho santo da vida deles, das conquistas, o que tem feito. E eu sei que alguns mais tempo com eles, outros talvez mais novos, né? Nós não esquecemos e não podemos esquecer. Já por muitos anos estamos ali nos Estados Unidos ministrando, estamos trabalhando com igrejas hispanas e americanas. Para dizer a verdade, não é nem por estar falando aqui. Para minha esposa, a melhor parte da minha pregação é minha esposa. E ela está ali dentro. Nós só quero dizer que é muito gostoso poder estar aqui. O que vocês estão fazendo é lindo, está no nosso coração. A Bíblia fala em Mateus 6,33. Não precisa mudar não, né? Eu estou pregando isso já tem muitos anos. Se a gente se aproxima de Deus e busca o reino, o resto se encaixa. O resto Deus vai acrescentar. E isso é fé. É uma fé pura, uma fé verdadeira e funciona. Funciona. Então não dá bobeira não. Não pense que você sabe mais que outros, ou agora é minha vez. Não se preocupe não. Sirva a Deus, se aproxime de Deus, tenha esse coração aberto e a tua vida vai ser sempre acrescentada. Eu vou parar porque senão daqui a pouco a gente vira a noite falando. Estou muito feliz e honrado em poder estar aqui visitando vocês, viu? Depois a gente fala mais. Não sei quanto tempo vai durar. Não, terminei, senhor. Pedi para falar então. Se tivesse terminado, ia falar mais. Então vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença estamos reconhecendo que Tu és a fonte da nossa vida. Queremos agradecer pela palavra que aqui foi ensinada, ministrada. Sabemos que esta palavra não volta vazia. Senhor, pedimos em nome de Jesus que venha trazer fé no coração daqueles que estão ouvindo, conhecimento, porque nós cremos que a nossa fé vem por ouvir esta palavra. A bênção na vida de cada um, que eles continuem, Pai, querendo conhecer, Te agradar, sem a religiosidade, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos o Teu povo. E desde já queremos agradecer, eu quero agradecer o privilégio de poder estar aqui mais uma vez no Japão. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com Regina Vipa. Obrigado por aquilo que Tu tens feito neste local, nesta igreja. Em nome de Jesus, agradecemos, reconhecemos, Pai, que precisamos de Ti. Em Ti nós descansamos, confiamos e caminhamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.